Salve a igreja, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É muito bom estar aqui com os irmãos, numa só fé, num só coração, servindo o único e verdadeiro Deus, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as Escrituras lá em Efésios. No capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios. Todos encontraram? Quarta de propósitos. Quantos aí tem um propósito? Amém. Mas vocês sabiam que Deus tem um propósito? Um supremo propósito, no qual rege todas as coisas, ao qual o nosso propósito, os nossos propósitos devem estar sujeitos, submissos. Mas Deus tem uma vontade, e a vontade dele é maior e melhor que a nossa. Não é verdade? Muitas das vezes nós oramos e queremos muito algo, e isso muitas das vezes não acontece. E nós achamos muitas das vezes que Deus não ouviu. Mas isso é apenas o não de Deus. Porque o melhor para você não é aquilo que você quer, na maioria das vezes, mas sim o que Deus quer. É o que Deus tem para você. Por isso que nós temos que olhar para Jesus, e em Jesus nós entendemos a vontade de Deus, o coração de Deus, o querer de Deus. Amém? Eu queria ler aqui no verso 3, a partir do verso 3, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Para aí. Nós vemos aqui Paulo dizendo que a vontade de Deus era um mistério. Algo ainda que antes de Jesus Cristo, não tinha sido revelado plenamente aos homens. Os homens ainda não tinham a compreensão de que vontade era essa de Deus. Deus tem uma vontade, mas eles ainda viam sombras, figuras. Era Deus caminhando com a humanidade, como um pai caminha com um filho, com a criança, ensinando ele através de símbolos, como um pedagogo faz. E se nós olharmos para uma sombra, você olhando para a sombra, você não consegue ver muita coisa. Se eu olhar para a sombra do irmão Anderson,
Eu não sei qual a cor dos olhos dele, da pele dele. Às vezes a sombra está esticada, ela está comprimida. A sombra não define bem as coisas. Então, antes de Jesus, os homens não tinham a definição exata de Deus, de quem era Deus de fato. Mas em Jesus, Deus revela a sua vontade plenamente. Em Jesus, nós passamos a conhecer de fato o caráter de Deus, quem Deus era de fato. E Jesus revela a Deus como um Pai. Um Pai. Pai nosso que estais no céu. E a figura do Pai é uma figura de amor, de cuidado, de proteção, de resgate. Deus, em Jesus, Ele revela aquilo que antes era um mistério. A vontade de Deus estava nele, em seu Filho. E nós muitas das vezes achamos que nós somos o centro da vontade de Deus. Não, eu sou o alvo de Deus principal. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã. Mas se nós olharmos para as Escrituras, diz aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserem em Cristo. E qual é essa vontade? É a de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus é o centro da vontade de Deus. E se nós estamos nele, se nós estamos, nós também estaremos no centro da vontade de Deus. Aí você pergunta: Deus, mas por quê? Por que Jesus? Por que Jesus tem que ser o centro da sua vontade, né? Por que logo ele? Porque é seu filho? Não. Porque Jesus seria aquele por meio do qual o mundo conheceria o verdadeiro Deus. Estava ali Elias, Moisés, no Monte da Transfiguração, Jesus e Pedro já ali. Não, vamos construir tendas, tal. Peraí, gente, faz um café aí para Elias, prepara um pão aí para Moisés. Não sei se tinha café, cevada, né? Para uma cevada aí para eles, tal. Aí do nada a voz de Deus interrompe ali a fala de Pedro, aponta para Jesus e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque Jesus é aquele que define quem é Deus. Jesus é aquele que nos mostra quem é Deus através de suas palavras, através dos seus ensinos, através do seu caminhar, através da sua vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade por onde nós possamos conhecer a Deus, a não ser através de Jesus. Não tem outro meio. Jesus é suficiente para nós.
Se nós estamos nele, nós temos todas as coisas. Tudo já nos foi dado para que nós possamos viver uma vida piedosa, uma vida santa. Olha o que diz aqui no primeiro versículo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com algumas bênçãos. Algumas, amém? 2, 3. Toda sorte de bênçãos, de bênção espiritual, nas regiões celestes, em nós, amém? Não, em Cristo. Em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos tudo. E muitas vezes nós estamos buscando algo fora de nós que já está em nós. Algo que nós só precisamos crer que Deus já nos concedeu e viver essas bênçãos espirituais que nos foram concedidas. Se Cristo está em nós, nós podemos acessar os frutos do Espírito. Se Cristo está em nós, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós temos a capacidade de sermos mansos, sermos humildes, sermos longânimos, sermos mansos. Nós só precisamos deixar que Ele viva em nós. Nós precisamos morrer para que Ele viva. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo Ele já fez. Ele já fez. Você não teve participação nisso. Eu não tive. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos aprender isso no coração e viver, andar no Espírito, confiar, depender. Nós só precisamos estar nele. Se eu estou em Cristo, eu tenho todas as coisas. Se eu estou em Cristo, eu estou no centro da vontade de Deus. No fim de todas as coisas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor. E nós somos servos dele. Paulo chega a usar o termo escravo. Estou algemado a ele. Algemado. Ele nos comprou com preço de sangue. De sangue. Antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. É possível nós sermos santos e irrepreensíveis em meio a um mundo de trevas. Sabe por quê? Porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Apesar da nossa condição, de nós ainda estarmos num processo de transformação, nós podemos tocar essa realidade espiritual. A gente só precisa crer que não vem de nós, vem dele. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço mortal, pela nossa capacidade, pelo nosso intelecto. Não é pela sua justiça própria. Não é por nada que você possa fazer, mas é por tudo que ele fez. Ele disse: está consumado. Está consumado.
Ele já fez tudo. Tudo. E a gente tenta dar uma mãozinha, né, para Deus. Nós vemos isso na história ali de Abraão, né? Deus faz uma promessa a ele. E ele espera, espera, espera e nada. E ele ali tenta ali com a sua força, com a sua capacidade, ajudar a Deus. Não, eu vou ajudar a Deus. E vai lá e tem um filho com a escrava. Pronto, Deus, sua promessa está cumprida. Aí Deus fica ali 13 anos sem falar com Abraão. Aí quando Abraão já está ali amortecido, velho, sem força nenhuma, sem capacidade nenhuma, Deus surge para ele e diz: Abraão, eu não preciso de você. Eu não preciso da sua força, eu não preciso da sua capacidade. Eu sou Deus e faço todas as coisas pelo meu poder. Deus não precisa de nós, irmãos. Ele não precisa de nós, nós que dependemos dele. Somos nós que dependemos dele, da sua graça, do seu amor, do seu poder. Um instante longe de Deus é o suficiente para nós nos perdermos. Nós estamos aqui hoje graças à misericórdia dele. Eu estou aqui hoje é pela misericórdia dele. E a sua misericórdia se renova todos os dias, todas as manhãs. E em Cristo nós temos o privilégio de estarmos em Deus, de sermos um com Ele, de fazermos parte desse propósito, do supremo propósito. E nesse propósito de convergir todas as coisas nele, fazer dele o centro de todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas com que fim ele nos escolheu, ele nos predestinou? Para sermos para louvor da sua glória. Você foi criado, você foi chamado, você está aqui hoje, você está de pé, você está vivo. É para viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Um homem que não vive para a glória de Deus está morto. Um homem que não vive para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, é um homem sem vida. É um homem sem vida. Aquele que não semeia para a eternidade, semeia para a morte. Aquele que não semeia, aquele que não olha para o alto, não olha para as coisas do céu, vive uma vida passageira, sem sentido. Somente em Jesus nós podemos viver vida eterna e vida em abundância. Uma vida que transborda e alcança outras pessoas. Uma vida que cura, uma vida que é consolo, uma vida que é abrigo. Só em Jesus, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem.
Nós temos planos, sim. Nós estabelecemos metas. Eu tenho um propósito de vida. Todos nós temos. Mas você já parou para pensar se seus propósitos contribuem para o propósito de Deus? Cooperam com o propósito de Deus? Será que o seu andar, o seu caminhar, o seu trabalhar, o seu labor glorifica a Jesus? Faz dele o centro? O que você faz aponta para ele ou só para você? É algo que reflete só em você. Pois se é uma vida, se é um trabalho, se é um propósito de vida que glorifica a Deus, que busca estar no centro da vontade de Deus, vai alcançar outras pessoas, vai tocar outras pessoas, vai abençoar outras pessoas. Pois onde não está Deus, está somente o eu. Se Jesus não é o centro, nós somos o centro. O que você ama? O que você mais ama? Pense. Aquilo que você mais ama é aquilo que vai te governar. É aquilo que vai direcionar a sua vida. É aquilo que sempre vai falar o seu coração e você vai ouvir e vai seguir. O que você tem amado? E o que é amar, se não é a quem você tem, ou ao que você tem entregado a sua vida, o seu tempo, as suas forças, a sua atenção. Vamos pensar nisso. Como tem sido os nossos dias, os nossos passos, a nossa busca? Onde estamos colocando o nosso coração, o nosso amor? Será que é Deus que de fato nos governa? É a voz dele? Será que é Ele que nós adoramos de fato? Muitos adoram a si mesmos. Há quem adore um carro, há quem adore a esposa ou a mulher, o marido. Mas Deus deve estar acima de todas as coisas. Em Deus nós não nos perdemos. Em Deus nós não iremos nos ferir, não iremos nos machucar. Jamais nós iremos tropeçar ouvindo a voz de Deus, tendo Ele como centro, como tudo em nossas vidas. Amém? Nós tropeçamos em nossas vontades, nós tropeçamos no nosso querer, muitas das vezes egoísta, mesquinho. Minto dizendo isso? Todos nós conhecemos os nossos corações. E só nós sabemos o quanto nós precisamos sermos ganhos por Jesus, pela palavra. Não é verdade? Mas nós também sabemos o quanto nós já fomos ganhos por Jesus. Se você olhar para trás, para o seu passado e olhar para hoje, você vai ver o quanto você já foi alcançado. E isso porque fiel é Deus, pois aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Muitas das vezes você pode olhar para si e ver só poeira, ver uma bagunça, não ver nada concreto. É porque você está em meio a uma construção, um processo de construção, um processo de edificação. Nós somos pedras preciosas nas mãos de Deus.
E nós fazemos parte de uma grande edificação. Cada um de nós somos uma pedra. E Deus está edificando uma morada com cada uma dessas pedras. Onde no fim, plenamente, estaremos nós lá, a noiva, a nova Jerusalém, pronta, preparada, plena para a habitação de Deus. E esse propósito de Deus em Cristo, enfim, será pleno, concretizado, quando todos nós estivermos conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Então nós seremos um com Deus, e Deus será um conosco. Nós habitaremos nele e ele em nós. Já parou para pensar nisso? Quando olharem para você e Deus, eles vão ver um só. Quando nações, nós estaremos aqui, haverão nações andando sob a luz da Nova Jerusalém. E quando essas nações olharem para a igreja, o corpo glorioso de Jesus, eles vão olhar e eles verão um só. Pois nós seremos um com Ele. E isso é glorioso. E se nós estamos em Jesus, nós estamos nesse processo. Amém? Então que o propósito de Deus esteja acima dos nossos propósitos. Que os nossos propósitos estejam sujeitos ao propósito dEle. Que em nossa vida nós tenhamos Jesus como centro. Que na nossa casa Jesus seja o centro. Que no nosso trabalho Jesus seja o centro. Onde você estiver, que Cristo seja o centro. Mas que antes de tudo, que Cristo seja o centro em você, no seu coração. Porque se Ele não for aí, em nenhum outro lugar fará sentido. Amém? Então vamos seguir com sonhos, propósitos, planos, mas todos estes sujeitos à vontade de Deus. E em Jesus nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus, dessas bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a igreja, abençoe seus filhos. Amém? Glória a Deus.